Se Deus for teu sócio, faça grandes planos. Porque quando você é amigo de Deus, Deus te apresenta os amigos dele. Mas para que isso aconteça, a gente precisa alinhar os verdadeiros relacionamentos. E o principal deles é a gente alinhar a nossa conexão vertical. Porque quando a gente alinha a vertical, ele alinha a horizontal. Galera, vamos lá. Como empresário e cristão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não é o teu sócio. Deus não vai ser o teu sócio. E não adianta nem convidar Deus para ser o teu sócio, que ele não vai ser. Fica nesse vídeo aqui que eu vou te explicar melhor. Um dos temas mais quentes e polêmicos hoje na internet, com certeza, é essa relação entre Deus e dinheiro. E provavelmente esse tipo de assunto ainda te incomoda um pouco e talvez seja até algo que você ainda tenha dúvidas. Muitas pessoas, inclusive, têm até medo de enriquecer porque acham isso errado, e outras pessoas, em contrapartida, usam até o nome de Deus para facilitar esse processo, se é que você me entende. E eu vou ser sincero com você aqui, o que me fez e tem me feito conseguido prosperar foi ter entendido e aplicado vários princípios bíblicos sobre finanças. Mas esses princípios bíblicos pouco têm a ver com o que esses influenciadores, coaches, pastores falam aqui na internet. Inclusive, 90% dos vídeos que aparecem para mim aqui na internet, como esse que eu estou reagindo, me incomodam e me incomodam muito. Inclusive, esse é um dos principais motivos pelo qual eu tô fazendo esse vídeo aqui. Simplesmente porque tá errado, cara. Tá errado. Então, se você quer entender de uma vez por todas a verdade entre Deus e dinheiro, parar de ficar caindo em papinho furado de guru aqui na internet, parar de ter dúvidas sobre esse assunto, fica aqui comigo nesse vídeo. Primeiro de tudo, uma curiosidade importantíssima. De fato, um dos assuntos que a Bíblia mais fala é sobre dinheiro. A fim de comparação, existem cerca de 200 versículos falando sobre anjos, 700 versículos falando sobre fé e mais de 2.300 versículos falando sobre dinheiro, sobre posses ou sobre riqueza. Das 40 parábolas que Jesus pregou, 16 são sobre dinheiro, riquezas ou posses. Isso é muita coisa. Agora, voltando ao vídeo que eu comecei reagindo, o porquê que Deus não é o seu sócio e nem vai ser, é porque isso não tem nenhum respaldo bíblico. Esse cara, ele simplesmente tirou essa ideia da cabeça dele e falou. Agora, se você é uma pessoa que não busca viver uma vida baseada nas escrituras, não tem problema nenhum você acreditar nisso. Eu acho burrice, mas não tem problema nenhum. Só que se você é uma pessoa que busca viver uma vida old school, uma vida baseada nas escrituras, isso é um grande problema, porque isso que ele falou tá errado. Quando a gente define Deus como sócio, a gente está colocando Deus em pé de igualdade com a gente. Quando você está convidando Deus para ser o teu sócio, você está diminuindo ele. Eu não convido Deus para fazer algo que eu quero. Eu que tenho que torcer para Deus me convidar para fazer algo que Ele quer. Não é Deus que caminha comigo, sou eu que caminho com Ele. Eu que preciso ir aonde Ele está e não o contrário. Então, Deus ser o teu sócio, ser o meu sócio, não tem embasamento algum para isso. Agora, qual que é a visão correta, biblicamente falando, sobre isso daí? Primeiro, existe um princípio bíblico basilar, ou seja, que é a base para como a gente deve viver a vida. Esse princípio se chama mordomia, ou seja, ser mordomo. E o que é ser mordomo? É cuidar de algo que não é seu. Mordomo é um serviçal, é um empregado que administra a casa. E a Bíblia nos coloca nessa posição de sermos mordomos, o que vai completamente contrário a essa ideia de Deus ser o nosso sócio. Porque nessa visão da mordomia, nem o negócio que eu tenho é meu. O negócio, a empresa que eu tenho é dele. E eu sou o mordomo. Viver uma vida baseado nesse princípio da mordomia é entender que eu não tenho nada, que tudo que eu tenho é de Deus e eu apenas fui encarregado de administrar isso para ele. Sendo assim, a sua empresa, o seu negócio, a sua família, a sua casa, o seu carro, tudo isso é de Deus. E o nosso dever é administrar isso de maneira exemplar porque é dele. O grande ponto positivo é que entender isso vai te deixar sempre longe da avareza, sempre longe do orgulho, sempre longe de achar que você é alguma coisa. Quando na verdade não somos nada. Se somos alguma coisa, é por conta de Cristo. Esse é o princípio do Evangelho. Um outro ponto importante é que a Bíblia não amaldiçoa as riquezas, não amaldiçoa você ser rico. Pelo contrário, existem diversos relatos na Bíblia de homens ricos que eram pessoas extremamente importantes e que fizeram coisas extremamente importantes, inclusive muitas das vezes utilizando o dinheiro. Como por exemplo, Salomão, José de Arimateia, que inclusive foi o cara
que comprou o túmulo para que Jesus pudesse ser sepultado. Enfim, a Bíblia, na verdade, nos impulsiona a sermos prósperos, desde que isso não custe a nossa alma. Em Provérbios, por exemplo, diz que é melhor ser pobre e temer a Deus do que ser rico e ser infeliz. Tem um outro texto que é perfeito, que fala o seguinte: eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes nem ficar rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que eu preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonhar o teu nome. O ponto é, o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal, não o dinheiro em si. Inclusive, a única vez em que Jesus fala sobre um Deus, sobre um pseudo-Deus, é quando ele fala de Mamon. Mamon, no caso, é o senhor do dinheiro. Ele basicamente fala que não tem como alguém servir a Deus e servir ao dinheiro. Para resumir essa história toda, entenda que, primeiro, Deus não é o seu sócio, ele nem vai ser o seu sócio. Tudo que você tem não é seu, é dele, e por isso que a gente tem que administrar de maneira exemplar. Segundo ponto, não ame o dinheiro. O dinheiro, ele é um excelente escravo, só que um péssimo senhor. Então não idolatre ele é apenas uma ferramenta. Terceiro ponto, não tenha medo de prosperar. Mas tome cuidado para que o dinheiro e as coisas não roubem a sua alma, não roubem o seu coração. Obrigado a ganhar a vida, ganha, ao menos sem sacrificar-lhe, como acontece tantas vezes, a liberdade da sua alma. Então, cara, compartilha esse vídeo. Se você quer que eu traga mais conteúdos como esse, deixa aqui nos comentários, se inscreve aí no canal e tamo junto.